A paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de lermos a palavra de Deus. E hoje nós vamos ler os capítulos 31 e 32 do livro do profeta Jeremias. O capítulo 31 ele diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída, mais uma vez se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo, você plantará videiras nas colinas de Samaria, videira que os lavradores que tinham plantado antes profanaram. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim: Venham e subamos a Sião, à presença do Senhor, do nosso Deus. Assim diz o Senhor: Cantem de alegria por causa de Jacó. Gritem, exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo: O Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel os reunirá, e, como pastor, vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se: Tu me disciplinaste como a um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque Tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim o meu filho querido? O filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso meu coração por ele anseia. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel, volte para as suas cidades.
Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nesta terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente: o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em redor. Meu sono, melhor dizendo. Então acordei e olhei em redor. Meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá homens e animais. Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não será e não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharam. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se mancharam. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será mais como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos meus corações e nos seus corações. E a escreverei no meu coração e nos seus corações. Serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, aquele que agita o mar para que as suas ondas rujam, e o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se estes decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre? Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por causa de tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Hananeel até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale de Cédron a leste, até a esquina da porta dos cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Capítulo 32. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o ano 18º de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de profetizar que o Senhor iria entregar a cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistaria. Que Zedequias, rei de Judá, não escaparia das mãos dos babilônios,
mas certamente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falaria com ele face a face e o veria com seus próprios olhos. E que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde este ficaria até que o Senhor cuidasse da situação dele, e ainda que se eles lutassem contra os babilônios, não seriam bem-sucedidos. E então Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Hanameel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Hanameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu o direito de posse de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim, comprei do meu primo Hanameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe dei e paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença do meu primo Hanameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: tome estes documentos, tanto a cópia selada com a mão como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num vaso de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti? Mostras bondade até 1000 gerações, mas lança os pecados dos pais sobre os filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos de suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-lo até hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. Deste a eles esta terra, que sob juramento prometeste aos teus antepassados, uma terra onde manam leite e mel. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste. Por isso, trouxeste toda esta desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade toda, e pela guerra, pela fome e pela peste, ela será entregue na mão dos babilônios que a atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando esta cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão juntamente com as casas na quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida
em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá manda, e nada tem feito senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar-me a ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, esta cidade tem despertado o meu furor, de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito, tanto eles como os seus reis e os seus líderes, os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Voltaram as costas para mim e não o rosto, embora eu os tenha ensinado em vez após vez, mas não quiseram ouvir-me, nem aceitaram a minha correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos. Construíram o alto para Baal no vale de Ben-Rinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei. E assim levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor a esta cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos dos babilônios por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu trarei eles de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a vida, para que o seu próprio bem e o de seus filhos e de seus descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei. Assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nesta terra, da qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue na mão dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas, seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes, de Cefalá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Amém! Oh, glória! Deus te abençoe e até amanhã, na nossa próxima leitura, em nome do Senhor Jesus. Amém.